Se você já pensou em colocar uma máquina de bebidas quentes e não estudou esse mercado, eu vou te falar, fica até o final desse vídeo porque eu vou desmistificar o segredo de colocar máquinas em pontos bons e valer a pena esse negócio. São quase 20 anos de experiência no mercado de alimentação, de café, e vou te poupar jogar o seu dinheiro no ralo. Pare de perder tempo, de ficar especulando em vão. Vou colocar na faculdade, na escola, no hospital. Calma, não é só isso. Você precisa ir muito além na sua análise de ponto. Mas Rafael, você está dizendo que não é bom colocar máquinas em hospitais, em hotéis, em escolas? Não é isso. É que é muito profundo. Você precisa entender de comportamento humano. Tem muito mais a ver com como as pessoas daquele ambiente estão se comportando do que apenas o rótulo do estabelecimento que você está colocando a máquina. Então eu vou te passar 6 dicas e a última é muito completa, além de ter um nível de complexidade altíssimo, e eu vou revelar aqui para vocês. São 6 dicas sobre o que você precisa saber para colocar uma máquina em um local para vender muito. A primeira dica é: aprenda a fazer a conta do seu negócio. Aprenda a calcular os custos do seu produto, aprenda a fazer a conta de lucro, porque se você não souber o quanto vai dar de dinheiro em uma dose, você não consegue multiplicar, não consegue saber se você consegue pagar as despesas do seu negócio, os custos operacionais, o aluguel da maquininha de cartão. Nada disso vai fazer sentido, você pode prospectar o que for, porque se você não sabe o quanto dá dinheiro em uma dose, quais são seus custos, você pode prospectar o que for. Você nunca vai saber quais são as suas chances de ganhar dinheiro com esse negócio. Agora, imagine esse empreendedor que não sabe falar do negócio abordar um potencial cliente sem saber falar do próprio negócio. 3, 4 perguntas, ele já demonstra insegurança. E o que aconteceu? Ele se preparou, tomou banho, fez a barba, pegou o carro, foi até o cliente para chegar lá, conseguiu marcar a reunião, que é o mais difícil, e não conseguiu passar segurança porque não entende do negócio. É quase que assim, não precisa isso. Se você não entende do negócio, você não tem que abordar um cliente para fazer feio. Antes, você pode se especializar. Como, Rafael? Iniciando por pequenos clientes, tendo uma máquina em casa, fazendo um dos cursos que a Maramix oferece. E se você quer um atalho, você pode se tornar um franqueado da Maramix. Nós te damos, além do treinamento inicial, o suporte completo para você ter sucesso em todas as suas abordagens. Outro erro muito comum que as pessoas chegam aqui para mim e falam assim: olha, Rafael, eu quero colocar uma máquina para vender em tal lugar e vou colocar a bebida por tantos reais. Assim, o lugar normalmente é fraco de pessoas, ou é uma classe social que não pagaria, por exemplo, R$5 num café de máquina, mas eles sonham vou ter 1000% de margem porque eu vou comprar uma dose a 50 centavos e vender a R$5. Só que isso não funciona, porque nesse lugar provavelmente tem um café baratinho do lado, ou tem um café de graça na copa, tem um ambulante na região que vende a R$1 o café que as pessoas gostam mais, inclusive, do que o café expresso da máquina, porque café é hábito de consumo e as pessoas estão acostumadas com um café baratinho. Resumindo, colocar a máquina com preço errado não dá bom, não vende nada. O terceiro ponto que as pessoas ignoram é concorrência. Não é porque está dentro de um estabelecimento é sinal de sucesso. Máquina não é preferência de hábito de consumo. Aonde as pessoas gostam de consumir? Gostam de sentar num banquinho, numa mesinha, né, em um lugar agradável, de pedir para ser atendido por um humano, normalmente uma lanchonete. Ter uma pessoa física para atender é de longe a preferência do consumidor de um café, de um cappuccino. Se tem um salgado então, se tem um combo, café mais pão de queijo, aí virou uma covardia, né? É uma justificativa que eu costumo ouvir. Mas quando a cantina fecha às 9h30 da noite, até o outro dia, 7 da manhã, não tem ninguém servindo. Mas jura que você está querendo vender para ninguém de madrugada? Não vai dar volume. Outro ponto, pessoal. Minha empresa tem 10 funcionários, tem 30, tem 50 funcionários. Eu acho que dá para vender pelo menos uma dose por dia. Olha, 50 funcionários tomar uma dose por dia cada um pagando, raramente isso acontece. Principalmente se tiver uma copa. A maior parte das empresas são obrigadas a dar o café. Isso está na convenção coletiva. Então, pessoal, a gente está falando de empresas que tem 500, 1000, 2000 funcionários e a máquina está muito bem localizada no local de fluxo, no local que tenha as características de consumo que a gente vai ver lá no último tópico. E o item 5 é muito mais interessante e pouca gente pensa nisso.
Quando você fala, vou colocar dentro de uma empresa que tem 2.000 funcionários, aí deu bom, Rafael? Calma, depende, porque dentro desse estabelecimento também tem características de consumo e localização da máquina. Se eu estou num hospital e eu tenho um andar repleto de consultórios, por exemplo, eu coloco a máquina lá no fundo, ela vende X. Se eu coloco a máquina lá no centro do corredor, com muito mais acesso das pessoas, ela vende X vezes 10. Então a localização micro, que é aquela que traz as pessoas para muito mais perto da máquina, ela faz toda a diferença. Não só estar dentro do hospital, não só estar num andar de circulação, mas também estar no local estratégico dentro de cada micro-região. E por último, pessoal, não basta ter só gente, tem que ter o comportamento de consumo aliado à quantidade de pessoas. E quais são esses comportamentos de consumo? Porque eu já fiquei sabendo que quase todo mundo toma café e quem não toma café, pelo menos um chocolate ou um cappuccino toma. Não seria o suficiente para ter um comportamento de consumo? Infelizmente não é assim. Se quantidade de pessoas fosse igual ao consumo, as filas da Caixa Econômica, as estações de metrô, as filas de ônibus, seriam todos excelentes locais para ter máquina de café. No entanto, não é porque ninguém pensou, é que sabem que colocar uma máquina nesses pontos é um tiro no pé, porque as pessoas estão passando e preocupadas com outra atividade e não no momento do consumo. E por isso eu vou trazer aqui meia dúzia de possíveis momentos de consumo para você analisar junto comigo. Por exemplo, uma reunião, pode ser reunião de trabalho, reunião de família, reunião de amigos, normalmente tem café. Então dentro de uma empresa, estar próximo a volumes de salas de reunião que são bastante utilizadas, frequentemente tem pessoas, não tem serviço de copa, não tem café grátis servindo na sala toda hora, aí pode ter um bom momento de consumo aliado com a necessidade de comprar um café para aproveitar melhor esse momento de consumo. Outro motivo para tomar café: desestressar. Sabe aquela sala de vendas, aquele salão cheio de vendedor, vende daqui, meta dali, é o chefe botando pressão e a pessoa, pô, preciso tomar um café, eu preciso pegar um cigarro e ir lá para fora. Aí, mais uma possibilidade de momento de consumo. Mas se o fumódromo for para um lado e a máquina de café para o outro, pode ser que você já divida o público. Então você tem que dar um jeito de, na hora que eu estou estressado, e aí vem um impulso que a máquina de café está bem pertinho, está no caminho, está perto da saída, está fácil, porque a pessoa ainda vai pagar o café. Então é ruim, ela não vai querer, poxa, já saí para um lugar, vou ter que sair para o outro, vou ter que dar uma baita volta e eu preciso trabalhar. Ela só está desestressando, ela só precisa de um minutinho para ela pensar na pressão que ela está tomando, por exemplo. Eu poderia citar aqui dezenas de motivos para tomar café. Não vou colocar todos, mas alguns são importantes e esse é curioso. O café dá aquela acelerada, né, pessoal? E a gente tem um exemplo muito interessante. Em uma empresa que tem diversas filiais de funcionários que trabalham no campo, ou seja, elas chegam na empresa, pegam o carro e vaza para fazer o serviço delas, serviço mais técnico, elas chegam ao trabalho, a primeira coisa que elas fazem é se reunir ali na região da máquina para poder trocar uma ideia, para poder falar com os amigos, tomam um café e depois saem. E na volta é o motivo contrário. Então, para sair, elas estão acelerando, elas estão, poxa, preciso de um café para poder pegar energia. E na volta acontece a mesma coisa, só que com o motivo contrário, né? Vou baixar a adrenalina, vou sentar um pouquinho aqui, tomar um café, tomar um cappuccino. Então são dois momentos de consumo diferentes na mesma empresa para as mesmas pessoas. O café também é utilizado para aquecer, quando você vai para o frio, as pessoas gostam de um cappuccino, de um chocolate quente, de um café quentinho, não é mesmo? Nos ambientes onde o ar-condicionado é muito forte e a máquina fica perto das pessoas, o consumo se eleva muito, porque as pessoas estão com frio e uma reação para aquecer o corpo, às vezes esqueceu a blusa, aquele ar-condicionado no 21, né? Então as pessoas vão até a máquina para poder comprar mais café, porque isso aquece o corpo. O café também traz inspiração. A pessoa do marketing precisa realizar uma campanha, está sem criatividade, está distraída, olha para um lado, olha para o outro, ela precisa se concentrar, ela levanta, vai lá, pega um café, leva para a mesa, sai a campanha. E para acordar também, né, pessoal? Quem não gosta de acordar com aquele café quentinho? Então tem a máquina do condomínio, tem a máquina da empresa, que quando a pessoa está chegando, não tomou um café em casa e aproveita a oportunidade de estar próximo da empresa para poder tomar aquele café, não é mesmo? Então, pessoal, existem muitas maneiras de vender mais café, de ser mais bem sucedido com as máquinas de bebidas quentes.
só precisa ter mais experiência de mercado. Se possível, junte-se conosco que a gente te ajuda. Muito obrigado, pessoal.